Boa noite a todas e todos aqui presentes. Queria mais uma vez agradecer ao convite, e parabenizar pela organização da quinta semana aqueles que estão aí nessa organização. Bom, eu também vou fazer uma leitura breve, aqui de um texto que, na verdade, eu tenho pensado um pouco sobre ele há um tempo, desde a finalização da minha tese, e que é justamente uma indicação que o Agamben apresenta, lá no estado de exceção, dessa relação entre o Walter Benjamin e o Carl Schmitt, tentando pensar um pouco o que seria, o que se apresentaria nesse diálogo, isso que eu estou chamando aqui da exceção soberana, a partir do Carl Schmitt, e a exceção revolucionária a partir do Walter Benjamin. Bom, então vamos lá. Ao falar sobre o estado de exceção, em sua obra que recebe este título, Agamben refere-se ao que ele chama de dossiê esotérico do debate entre os pensadores alemães Carl Schmitt e Walter Benjamin. Partiremos aqui dessa leitura de Agamben, que considera como ponto de partida, ou pelo menos como elemento central deste debate, a leitura schmittiana do texto de Benjamin, Crítica da Violência, Crítica do Poder. Segundo a interpretação de Agamben, o objetivo do ensaio Crítica da Violência, Crítica do Poder, de Walter Benjamin, é garantir a possibilidade de uma violência, o termo alemão é Gewalt, que significa também simplesmente poder, absolutamente fora e além do direito, e que, como tal, poderia quebrar a dialética entre violência que funda o direito e violência que o conserva. Ora, para o filósofo judeu-alemão, esta outra violência fora do direito é o que ele chama de violência pura, que, como tal, fora do direito, é ela depoente do direito. Ao falar sobre a leitura schmittiana do texto de Benjamin, Agamben afirma que o estado de exceção é o dispositivo que aparece em Schmitt, conforme a interpretação de Agamben, que pretende absorver esta violência pura. Seria que, então, a partir da compreensão de Agamben, que é a compreensão de Schmitt conduzida para uma interpretação que considera a inviabilidade da existência de qualquer experiência fora do direito, apareceria aqui o estado de exceção, então, com sua forma de decisão soberana, como dispositivo que garante que toda violência seja absorvida pelo direito. Tais indagações partem da ideia de que o que ocorre no estado de exceção é a instauração de uma zona de anomia que não é, ou pelo menos não pretende ser, destituída de relação com a ordem jurídica. Esta zona de anomia, que não é absolutamente a ausência de norma, que é a zona de indiferença, de indeterminação, é a chave para a compreensão da aparente ambiguidade do estado de exceção nos termos de Agamben. É uma ambiguidade aparente e, na verdade, um paradoxo, justamente porque, sendo a suspensão da norma o que o caracteriza, essa suspensão somente pode ser a realização da própria norma. A questão é que, se o estado de exceção não pode ser pensado como na forma de uma anormalidade, não pode ser também, por outro lado, considerado como uma situação de plena efetivação da norma. O estado de exceção é uma situação que se encontra, ao mesmo tempo, fora da normalidade e, simultaneamente, estabelece com ela, com a normalidade, uma relação de excepcionalidade, aplicando-se como norma, como seu modo de aparecer excepcional. Ou, dizendo de outro modo, o modo de aparecer da norma a partir da exceção. Isso se expressa, de um modo geral, por exemplo, nos documentos constitucionais, em que a legislação instituída apresenta sua suspensão como uma potência mesma da norma, prevista, garantida e legitimada por ela. O problema aqui, e como tal ele já aparece nas reflexões de Carl Schmitt, é o seguinte: quais situações seriam essas que exigiriam a efetivação desse estado de exceção? Ou seja, quais situações a suspensão da norma do direito poderiam ocorrer e quem poderia decidir sobre essa situação? Para Schmitt, autor que se impõe como central a reflexão agambeniana sobre o estado de exceção e a teoria da soberania, é inquestionavelmente a decisão soberana o fundamento do estado de exceção e é, portanto, o poder soberano que a toma,
isto é ele quem decide sobre o estado de exceção e, consequentemente, sobre a normalidade. Conforme essa concepção schmittiana, Agamben compreende a política estatal contemporânea como empoderamento pelo Estado da vida destituída de toda forma, como vida nua, e a adoção cada vez mais comum do estado de exceção de medidas excepcionais como técnicas de governo. Digo que é conforme a concepção schmittiana, porque nesse contexto de exceção se apresenta para Agamben a identidade essencial da soberania já apontada por Carl Schmitt. A decisão soberana, ou seja, o soberano, como aquele que tem a prerrogativa de decidir sobre a exceção, sendo precisamente essa prerrogativa o que o define como tal, ou seja, como soberano. O soberano decide a tempo e a hora, no calor e pelo clamor da emergência. Ora, mas aí, junto com sua essência, manifesta-se também sua necessidade essencial, a de salvar-se a si mesmo, em virtude do que sacrifica, talvez aquilo que por muito tempo confundiu-se com ele, a saber, o direito, a normalização na forma do direito. Segundo Carl Schmitt, e aí eu cito, diante de um caso excepcional, o Estado suspende o direito por virtude do direito à própria conservação. Como Paulo Arantes afirma, a exceção soberana, aí uma citação dele, entrando em cena com todo o seu cortejo dramático de violência, segredo, razão incomensurável, a compreensão ordinária dos governados, mas sobretudo em função de uma necessidade política maior, a salvação mesmo do Estado, a transgressão da forma jurídica por força de uma urgência extrema, uma necessidade de exceção, enfim, uma conjuntura de emergência que requer do poder de Estado uma intervenção extraordinária fora dos princípios do direito comum. Fim de citação. Ele, o estado de exceção, não aparece mais como limiar que garante a articulação entre um dentro e um fora, entre a anomia e o contexto jurídico, em virtude de uma lei que está em vigor em sua suspensão. Ele é antes uma zona de absoluta indeterminação entre anomia e direito, em que a esfera da criação e a ordem jurídica são arrastadas em uma mesma catástrofe. A necessidade essencial do soberano de se defender e a justificação da violência posta para essa defesa do soberano ou da soberania, como já anunciou no outro momento Foucault, é, portanto, o que passa a conduzir o poder na política contemporânea. Talvez por isso exista a necessidade constante de se anunciar, alarmar, alardear sobre a condição de constante ameaça em que vive o povo, a sociedade, a ordem pública. Só assim se pode, justificadamente, com mãos mais fortes, defendê-los, ainda que esta defesa signifique o sacrifício da própria democracia, e com ela, da própria vida, tornada insacrificável e por isso mesmo matável. Benjamin apresenta nesse diálogo duas vertentes que consideram: uma, a violência como dado da natureza, como no caso do direito natural, e a outra, a violência como devir histórico, aqui o caso do direito positivo. Para o primeiro, a relação entre violência conforme e não conforme ao direito encontra-se baseada na relação entre fins justos e fins injustos. Para o segundo, os fins devem ser eles mesmos justificáveis, na justa medida mesma de sua conformidade ao direito. O direito já é ele mesmo o fim. Na análise de Benjamin, isso aparecerá da seguinte forma, cito: nas relações de direito e no que diz respeito ao indivíduo enquanto sujeito do direito, a tendência característica é a de não admitir fins naturais em todos os casos em que a realização de tais fins, por parte dos indivíduos, só pode se dar adequadamente alcançada pelo uso da violência. Sim, a ordenação jurídica empenha-se em colocar limites por meio de fins de direito, até mesmo em domínios nos quais os fins naturais, em princípio, estão dados de maneira bastante livre e ampla. É por isso que, para o pensador alemão, aí dizer, o direito considera a violência nas mãos dos indivíduos um perigo capaz de solapar a ordenação de direito. Não seria a violência em si que é condenada, mas apenas aquela que é orientada para fins contrários ao direito. Por isso que podemos observar que a violência que o direito atual procura retirar das mãos dos indivíduos em todos os domínios da ação
aparece como realmente ameaçadora e, mesmo vencida, ainda suscita a simpatia da multidão contra o direito. Benjamin, então, intenta chamar a atenção para um elemento crucial desta reflexão acerca da violência e de sua relação com o direito. Cito: por mais paradoxal que possa parecer à primeira vista, até mesmo o comportamento assumido no exercício de um direito deve, sob determinadas circunstâncias, ser caracterizado como violência. De acordo com Benjamin ainda, há certa tendência do direito moderno de retirar, pelo menos do indivíduo enquanto sujeito de direito, qualquer violência, mesmo aquela que se dirija a fins naturais. Na figura do grande criminoso, por exemplo, diz ele, entra em cena, confrontando o direito, essa violência que ameaça instaurar um novo direito. Ameaça que, embora impotente, faz nos casos significativos estremecer o povo, ainda hoje em dia, como nas épocas arcaicas. A violência que mantém o direito é uma violência que ameaça, só que essa ameaça não deve ser interpretada no sentido de intimidação, como fazem os teóricos liberais mal instruídos. Uma intimidação, no sentido preciso da palavra, exigiria uma determinação que contradiz a essência da ameaça e que também não pode ser obtida por nenhuma lei, pois persiste a esperança de escapar a seu braço. Na verdade, o que a gente encontra aqui, a partir do pensamento de Walter Benjamin, nesse diálogo, é a tentativa de indicar, né, que, para além dessa dimensão do poder soberano, ou dessa violência que constitui o próprio direito, né, e faz com que esse direito permaneça existindo, que, na verdade, para o Carl Schmitt seria a existência do estado de exceção, portanto, o limite a que chega esse poder, na tentativa de, inclusive, manter, né, o seu poder. No outro lado, a gente teria exatamente a existência de um outro poder, né, ou de uma violência pura, que se instauraria não mais no sentido do estado de exceção, de uma busca da manutenção do direito, ou de uma busca da manutenção do poder, mas, pelo contrário, uma tentativa, exatamente uma busca de destituição desse poder. E aí a afirmação de que os fins, né, segundo ele diz, da violência policial, por exemplo, né, sempre idênticos aos do resto do direito, ou pelo menos teriam essa relação com estes, é inteiramente falsa. Pelo contrário, o direito da polícia assinala o ponto em que o Estado, seja por impotência, seja devido às conexões imanentes a qualquer ordem de direito, não consegue mais garantir, por meio dessa ordem, os fins empíricos que ele deseja alcançar a qualquer preço. Por isso, né, no caso, Benjamin afirma, a polícia intervém por razões de segurança, em um número incontável de casos, nos quais não há nenhuma situação de direito clara, para não falar nos casos em que, sem qualquer relação com fins de direito, ela acompanha o cidadão como uma presença que molesta brutalmente ao longo de uma vida regulamentada por decretos, ou pura e simplesmente o vigia. Bom, e aí, nessa análise que a gente pretende aqui apresentar, nesse diálogo, né, o que o Walter Benjamin vem trazendo nesse texto da crítica da violência e crítica do poder, é exatamente a afirmação da existência de uma violência que ele chama de violência pura, que aí, como eu já disse, não busca aqui, não teria aqui a tentativa de garantir o direito, né, mas no sentido teria aqui, exatamente por princípio, a busca de superação, né, desse direito. E aí essa violência, ela não vem, né, é na destituição do direito de todas as violências das quais ele depende e que dependem dele, em última instância, então, na destituição da violência do Estado, que se funda uma nova era histórica. Se no presente a dominação do mito já foi aqui, ali rompida, então o novo não se situa num ponto de fuga tão inconcebivelmente longínquo, de tal modo que uma palavra contra o direito não é inteiramente inócua. Mas se a existência da violência, para além do direito, como pura violência imediata, está assegurada, com isso se prova que, e de que maneira, a violência revolucionária, nome que deve ser dado à mais alta manifestação da violência pura pelo homem, é possível. E aí eu queria finalizar, na verdade, falando um pouco de como a gente poderia, né, pensar, a partir dessa apresentação do Walter Benjamin, desse diálogo, alguns elementos, inclusive, mais atuais, né, mais diretamente relacionados à experiência
contemporânea. E aí a gente pode observar que, na realidade, né, nos últimos anos, a gente tem observado, né, algumas experiências no mundo. Na Europa, Estados Unidos e América Latina, assim como no moderno, no sentido capitalista, emerge a desobediência de novas classes perigosas. A desobediência é um certo gosto pela sabotagem, uma tentativa de diálogo, uma palavra desafiadora. Como há 10 anos na Argentina, há 9 anos em Oaxaca, 5 anos nas periferias de Paris e das principais cidades modernas da França e da Europa. Também nos diários enfrentamentos da juventude preta e pobre, quase toda preta, como diria Caetano, no Brasil e alhures. Há nos dias que correm uma subterrânea ação do negativo, que permanece inaperante, a não ser por seus fenômenos, a necessidade do reforço policial do Estado, do discurso da insegurança, do aumento da repressão cotidiana, do exercício igualmente cotidiano do terror de classe, da estrutura jurídico-penal do Estado. As informações sobre essa brasa, que se alastra debaixo das palhas amontoadas no chão, nos são dados pela polícia. Não é por acaso que o uso da expressão alarme de incêndio, que aparece como a abertura de um texto benjaminiano e que se refere à luta de classes, apareça tão atual na sua retomada por Paulo Arantes, ao falar das centelhas dessa luta nos guetos franceses. Mantendo ainda na íntegra a seguir, cito: a representação da luta de classes pode induzir um erro. Não se trata nela de uma prova de força em que seria decidida a questão, quem vence, quem é vencido. Não se trata de um combate, após cujo desfecho as coisas irão bem para o vencedor, mal para o vencido. Pensar assim é encobrir romanticamente os fatos, pois, possa a burguesia vencer ou ser vencida na luta, ela permanece condenada a sucumbir pelas contradições internas que, no curso do desenvolvimento, se tornam mortais para ela. A questão é apenas se ela sucumbirá por si própria ou através do proletariado. A permanência ou o fim de um desenvolvimento cultural de 3 milênios são decididos pela resposta a isso. A história nada sabe na má infinitude da imagem dos dois combatentes eternamente lutando. O verdadeiro político só calcula em termos de prazo. E se a eliminação da burguesia não estiver efetivada até um momento quase calculável do desenvolvimento econômico e técnico, tudo está perdido. Antes que a centelha chegue à dinamite, é preciso que o pavio que queima seja cortado. As reflexões, então, que eu procuro trazer aqui, né, na verdade, pensar um pouco sobre essas experiências que, nesse final da minha apresentação, que se apresentam na atualidade como uma tentativa exatamente de ir para além, né, do que tem se falado hoje, principalmente com a Agamben, dessa dimensão do estado de exceção, e aí na tese do próprio Carl Schmitt, como uma tentativa de, além disso, contrapor-se, né, a esse direito, contrapor-se a essa forma do Estado. Se espalham pelo mundo as mais diversas formas de estratégia de governo, com vistas a garantir a segurança, há que se entendê-las como busca constante de conter as resistências e a mais viva possibilidade de implosão desse sistema, a luta de classe. As resistências se levantam diante de um intenso processo de devastação pelo modo de produzir capitalista, tomada das terras indígenas, desocupação dos territórios, como nos tantos casos que se ampliam em nossa realidade brasileira, e principalmente, sobretudo, nesse contexto de Copa, as invasões dos morros e favelas e assassinato generalizado, em nome da falaciosa luta contra o terror do tráfico, internações compulsórias, numa parceria assistencial penitenciária sem igual, com vistas à higienização urbana, mais anunciada como uma luta contra o crack, etc. Essas ações, como tantas outras que poderiam ser apresentadas aqui, mesmo em suas manifestações particulares, apresentam-se cada vez mais globais e reveladoras da grande verdade que as mais diversas formas de resistência insistem em anunciar: barbárie é o capitalismo. E aí eu queria só finalizar lendo um texto que fala um pouco sobre a revolta do 1º de dezembro no México, né, por ocasião de uma das eleições, e que na verdade é um texto que, quando a gente observa, ele poderia ter sido escrito em qualquer lugar do mundo, né? E aí a gente vai se identificar ao lê-lo. Gases tóxicos, bala de borracha,
cercas de 3 metros de altura e uma infinidade de bastardos policiais por cada canto. Todo esse arsenal próprio de um estado de sítio a proteger nauseabundos senhores de terno e gravata, que dentro desse asqueroso recinto de manipulação e maquinação dos embates legais que a burguesia impõe aos explorados na forma de leis e reformas que satisfazem seus patrões, famílias, amigos e bancadas políticas, se perfilavam para dar as boas-vindas a uma das piores representações da miséria do sistema burguês nacional em seu conjunto, Henrique Penha Neto. Enquanto esse espetáculo parecia transcorrer calmo, tal como se buscava impor, lá fora, na rua, a realidade era outra. Massas de proletários reunidos respondendo ao ataque da polícia, que envenenava o lugar à base do tão conhecido gás lacrimogêneo, balas de borracha e tanques com jatos d'água, pretendendo conter a manifestação. Mas que surpresa! As pessoas nem pensaram em se dispersar, pelo contrário, combateram. E isso é o que mais atordoa os meios burgueses de comunicação, as autoridades e todos aqueles malditos cães defensores do capital. Já não há mais passividade. Já não há mais subjugados e aveludados a protestos pusilânimes. E quem provocou tudo isso? Anarquistas? Vândalos? Questionáveis articulações? Os maus manifestantes? Não, nada disso. Foi a própria provocação do Estado e sua força policial de repressão que desde o princípio não cessou de lançar gases tóxicos e atirar balas de borracha, resultando numa infinidade de feridos e um companheiro que acabou tendo o crânio perfurado por uma bala de borracha. Fato a que nenhum meio de comunicação deu ênfase. A notícia do companheiro morto e dos terríveis efeitos que se viam pela atmosfera, onde se respirava continuamente os gases tóxicos, impactou fortemente os manifestantes, mas ao contrário do que esperava o governo, eles não se dispersaram, pelo contrário, combateram. A autodefesa nem sequer foi exclusiva dos companheiros anarquistas. Sinceramente, ninguém o esperava. As coisas foram se sucedendo de maneira totalmente espontânea, o que a infinidade de imagens e vídeos dá conta. Foram os manifestantes, para além de uma bandeira, de uma ideologia, de uma estética ou de um determinado setor, e tudo aquilo desnorteou os sempre mesmos intelectuais e lacaios da burguesia. Não foi um grupo, não foi um setor, foi o conjunto de proletários tomados de coragem, de raiva, de rebelião. O ataque à propriedade espetacular do capital não foi gratuito. Foi o questionamento ao coração do asqueroso sistema, a mercadoria. E colocou em xeque o ordenamento obrigatório que subsume a maioria proletária, desde suas casas, passando pelos locais de trabalho, até finalizar no ponto comercial. Destruir as lojas de fast food, roupas da moda, restaurantes, hotéis de luxo, bancos, instituições governamentais e etc. Não foi simples vandalismo, qual conspiração fantástica de um filme de ficção em Gotham City, ou de Fortaleza do Pinguim, né? Foi, repito, a melhor resposta da raiva proletária que tem vivido na contenção social e encontra-se já há muito tempo cansada disso. Que o governo queira nos fazer crer numa mentira completa e orquestrar a repressão contra combatentes anarquistas usados como bode expiatório no movimento de protesto radical e generalizado que afetou em muitos sentidos a normalidade burguesa e os espaços espetaculares de superlotação de miséria cidadã, ou seja, o grande centro comercial da cidade do México, melhor conhecido como centro histórico. É parte mesmo do contínuo fortalecimento das intransponíveis barreiras da exploração e fraude política. A maquinação, a repressão, os bodes expiatórios não se fazem esperar. A manipulação e o engano são o pão de cada dia a alimentar a putrefação dos cérebros telespectadores para confrontar e dividir a classe trabalhadora, para mergulhá-la novamente em derrota e desespero. Aplicar a clássica receita dos meios de comunicação e dos intelectuais de esquerda e de direita, odiar os oprimidos e amar os ricos assassinos. Ante essa escalada de enganação, a ação consequente é a difusão da realidade, dos fatos do dia a dia e o posicionamento dos núcleos revolucionários que estão sustentando a crítica na teoria e na prática contra esse sistema de intermínio que até atualmente se vê camuflado de democracia, república representativa e etc. Afinal de contas, como quer que se chame, trata-se do mesmo de sempre, uma imensa prisão onde se aglutina as massas proletárias para explorá-las, matá-las, dividi-las, enganá-las e substituí-las por novas gerações de proletários.
Enfim, tudo isso com a única finalidade de manter a paz cidadã e a pacífica circulação de mercadorias, ou em outras e mais justas palavras, a ordem burguesa do extermínio. Liberdade a todos os presos da guerra social. Isso é uma guerra, a guerra de classes. Se não a enxergas assim, é que até os olhos te roubaram. Um duelo de morte contra todo o existente, seus defensores e seus falsos críticos. E, na verdade, muito menos do que, talvez, aqui tentar refletir sobre o que a filosofia tem a dizer sobre qualquer discussão política, eu levantaria como desafio para nós, inclusive até para a filosofia, tentar entender e compreender, né, o que tem se apresentado hoje nas diversas realidades do mundo. E aqui no Brasil não tem sido diferente, nesse processo de resistência, de luta, que tem sido respondido como forte repressão, mas que mesmo assim a luta tem continuado. E aí um desafio não apenas de entender, mas inclusive um desafio da nossa participação e inserção nesse processo de luta. Muito mais importante do que a tentativa de compreender o mundo real é vivê-lo. Obrigado.